acordo com os compromissos que eu firmei segundo a minha ciência de como deveria comportar um acordo constitucional. Eu falei isso no discurso do presidente. E eu passou a presidência e eu continuo com essa mesma percepção. Disse eu, em setembro de 2020, me comprometendo a defender a Constituição, as instituições democráticas e a efetividade dos direitos constitucionais. Numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Em tempo de pós-verdade, no clássico Verdade e Método, o dissenso expõe os excessos de cada lado do debate e convida a coletividade a enxergar as diversas perspectivas de um mesmo mundo. Por isso que eu digo que todos têm razão. É somente através da justa posição entre os diferentes que nós vamos construir soluções mais justas. No plano da cidadania, o Supremo Tribunal Federal tem garantido todos os direitos fundamentais. E aqui eu menciono paternidade socioafetiva, uniões estáveis homoafetiva, rechaço da trans da homofobia, ênfase na validade da Lei Maria da Penha e por aí vai. O Supremo Tribunal Federal na garantia dos direitos fundamentais. Calcado nesses mesmos antecedentes dos políticos, eu destaquei na época que nós preservaríamos à frente da Suprema Corte a sua função principal como instituição de jurisdição maior, defendendo a Constituição, seus valores morais e as razões públicas e conjurando das nossas deliberações temas mais afeitos aos demais poderes. Ainda naquele discurso, eu me comprometi. Meu norte será a lição mais elementar que eu aprendi ao longo de 4 décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com a altivez e a vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. As 3 últimas décadas testemunharam as deliberações valiosas do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, na consolidação e avanço do processo democrático e no resguardo dos direitos fundamentais e do próprio jogo democrático. Está aqui o ministro Alexandre de Moraes, que foi um grande responsável pela manutenção dessas regras. Se assim o é, também não se podem desconsiderar as críticas, o ministro Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há
que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é Estado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Mas, quando excepcionalmente assumir esse protagonismo, o Judiciário poderá, em lugar de intervir verticalmente, atuar como catalisador e indutor do processo político-democrático, emitindo incentivos de atuação e coordenação recíproca às instituições e aos atores políticos. Isso foi dito aqui, nessa egrégia corte, e eu me aproveitei de tudo quanto foi dito. Isto aqui foi dito em setembro de 2020, eu assumi a presidência. Isto aqui está sendo repetido em 2024, desta tribuna, por mim, que firmei esse compromisso.